Irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Bem-vindo ao meu canal da Bíblia, Ouvindo a Voz de Deus. Eu venho aqui gravar para vocês mais um vídeo aqui no meu canal. E no vídeo de hoje é a Escola Sabatina, Lições de Fé no livro de Josué. E a lição 8 que eu vou estar passando para vocês, que está aí o tema: Lealdade Suprema, Adoração em Zona de Guerra. Mas antes de eu falar desse assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal da Bíblia, Ouvindo a Voz de Deus, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações para receber meu vídeo e compartilhar meu vídeo para o maior número de pessoas, o conteúdo do meu canal. Eu preciso da ajuda de vocês. Mas antes de nós iniciarmos, vamos orar pedindo a sabedoria de Deus para nós entendermos a lição da Escola Sabatina. Querido Deus e Pai, nos dê sabedoria, Pai, para nós entendermos a Tua Palavra, que nós vamos estudar aqui. Que o Teu Espírito Santo, Pai, nos ilumine para nós entendermos. É isso que eu lhe peço, lhe agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, meus irmãos e irmãs em Cristo, vamos à lição da Escola Sabatina. Lealdade Suprema, Adoração em Zona de Guerra. Como vocês estão vendo a imagem aí, vocês estão vendo a imagem de uma guerra. O povo de Israel estava indo para a guerra. E Josué mostrou adoração a Deus durante a guerra. Quem que dava os seus inimigos em suas mãos? Era Deus que dava os inimigos para o povo de Israel. O povo de Israel que vencia os inimigos através de Deus. Porque Josué, ele buscava o quê? Primeiro, ele buscava a Deus. Adorava a Deus. Josué mostrava adoração a Deus antes de ir para a guerra. Como vocês estão vendo aí no verso para memorizar em Mateus 6, verso 33, que diz o seguinte: Mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Nós temos que buscar o reino de Deus primeiro em nossa vida. Buscar primeiro a Deus. Porque Deus, ele conhece as suas necessidades. Ele sabe que você está buscando. Quando nós levantamos, é uma bênção de Deus. O que nós devemos fazer quando nós levantamos? Buscar a Deus em oração, ler a sua palavra e falar com Deus. Deus, ele quer te ouvir. Ele quer te ouvir o que você está passando. Nós não devemos ficar ansiosos para comer, no que vestir, no que você vai fazer, porque Deus, ele sabe. Deus, ele quer que você busque ele de todo o coração. Quando nós buscamos o reino de Deus, todas as coisas são acrescentadas em nossas vidas, porque Deus conhece as nossas necessidades. Ele sabe que você está passando. Busque a Deus, leia a sua palavra, ore, converse com Deus. Nesta semana, estudaremos alguns momentos importantes durante a conquista na Terra Prometida, nos quais Israel se reconsagrou ao Senhor. Às vezes, diante de um perigo iminente, Josué tomou a decisão aparentemente irracional de circuncidar os israelitas em território inimigo, que está lá em Josué 5, verso do 1 ao 9. Celebrar a Páscoa diante de um perigo iminente, em Josué 5, verso do 10 a 12. Construir um altar e adorar o Senhor enquanto a conquista estava a todo vapor, em Josué 8, verso do 30 a 35. E montar o tabernáculo do Senhor, quando 7 tribos em Israel ainda não haviam recebido sua herança. Em meia correria da vida, tendemos a focar nas urgências que surgem diariamente. Com frequência, deixamos de lado momentos de qualidades
para renovar nosso compromisso com Deus, fazer uma pausa e expressar gratidão por tudo que Ele tem feito e continua a fazer por nós. O culto matutino e vespertino, assim como o altar da família, parecem fora de lugar em nossa rotina agitada, guiada pela conveniência e pela busca de realizações pessoais. Contudo, no fundo, todos sabemos que os momentos passados com Deus e com nossos entes queridos são o uso mais valioso de nosso tempo limitado. Então, o que isso quer dizer? Que o culto matutino não está sendo feito. Nós somos o altar. O altar começa na casa. O altar é dentro da casa, começa na casa. Orando a Deus, cantando um hino, adorando a Deus de todo o coração. É isso que Josué fazia. Josué, ele fazia o seu culto. Ele adorava a Deus, ele orava a Deus. Antes de ir para uma guerra, Josué pedia orientação para Deus. E Deus orientava Josué o que ele ia fazer. Porque Deus era com Josué. Josué era um novo líder de Israel. É ele que estava no comando, mas era Deus que era o principal, que dava os inimigos na mão do povo de Israel. Domingo, primeiro a aliança. Leia Josué capítulo 5, verso do 1 ao 7. Porque o Senhor ordenou a Josué que circuncidasse a segunda geração de israelita naquele momento específico da conquista de Canaã. Vamos ler esse capítulo. Aqui, Josué 5, verso do 1 ao 7. Todos os reis amorreus que habitavam ao oeste do Jordão e todos os reis cananeus que viviam ao longo do litoral souberam como o Senhor tinha secado o Jordão diante dos israelitas até que tivéssemos atravessado. Então os reis sabiam, eles souberam, que o Senhor havia secado o Jordão para os israelitas passarem. Esses reis estavam sabendo desse milagre que Deus estava fazendo, que havia feito, ter secado o Rio Jordão para o povo de Israel passar. Por isso desanimaram-se e perderam a coragem de enfrentar os israelitas. Naquela ocasião, o Senhor disse a Josué: faça facas de pedra e circuncide os israelitas. Josué fez faca de pedra, circuncidou os israelitas em Gibeate Aralote. Ele fez isso porque todos os homens aptos para a guerra morreram no deserto, depois de terem saído do Egito. Todos que saíram haviam sido circuncidados, mas todos que nasceram no deserto, no caminho, depois da saída do Egito, não passaram pela circuncisão. Os israelitas andaram 40 anos pelo deserto, até que todos os guerreiros que tinham saído do Egito morressem, visto que não tinham obedecido ao Senhor, pois o Senhor lhe havia jurado que não veriam a terra que prometera aos seus antepassados, que nos daria terra onde mana leite e mel. Assim, em lugar deles, colocou os seus filhos, e esses foram os que Josué circuncidou. Ainda estavam incircuncisos, porque não tinham sido circuncidados durante a viagem. Então, por que Deus mandou circuncidar? Porque a circuncisão era a aliança de Deus entre o povo de Israel. Eles tinham que circuncidar para poder entrar na terra prometida. Porque a circuncisão era a aliança de Israel para com Deus. Porque a aliança, que significa palavra aliança? Fidelidade. Eles têm que ter fidelidade a Deus. É como quando você casa com a sua esposa. Você coloca uma aliança no dedo. E você vai ser fiel a ela e ela vai ser fiel a você. Assim como nós temos que ser fiéis a Deus. Porque aliança significa fidelidade. Continuando. Após a exploração dos pais, o relato encorajador
Após a exploração do país, o relato encorajador dos espias e a travessia miraculosa do Jordão, poderíamos esperar um ataque imediato ao inimigo. No entanto, havia algo mais importante do que a conquista militar: a aliança de Israel com Deus. Então, a conquista militar não era importante. O que havia algo mais importante? A aliança de Israel com Deus. E o que é essa aliança? A circuncisão. O povo tinha que se circuncidar, porque fazia parte da aliança com Deus. Antes que a nova geração pudesse se envolver na tomada do território, ela precisava estar totalmente ciente de seu relacionamento especial com o dono daquele território. A renovação do sinal da aliança veio como uma resposta ao ato miraculoso e de graça de Deus ao guiar Israel em segurança através do Jordão. Nossa aliança com Deus deve ser sempre uma resposta de gratidão pelo que Ele já fez por nós, e nunca uma tentativa de obter benefícios por meio de uma obediência legalista às suas exigências. Esse conceito foi fundamental nos conflitos de Paulo com aqueles que insistiam em que os gentios convertidos fossem circuncidados, como vemos claramente na carta aos Gálatas. Israel estava à beira da maior campanha militar de sua história, e poderíamos esperar que todo o acampamento estivesse focado nos preparativos de guerra. Na verdade, estava, mas não da maneira convencional. Em vez de preparar os cavalos e afiarem as espadas, eles se dedicaram a um ritual que deixou a maior parte da força de combate vulnerável por pelo menos 3 dias. Então, quando esses soldados, essas pessoas forem circuncidadas, elas perdem a força. Você fica vulnerável para guerrear. Você tem que se recuperar. Pelo menos 3 dias de recuperação. Depois que acontecesse isso, o povo voltava a guerrear. Porque a circuncisão deixa a gente fraco. Deixa fraco. Você fica vulnerável para lutar. Por que eles fizeram isso? Porque eles fizeram isso para celebrar seu relacionamento com Deus. Os que o haviam libertado do Egito. Por quê? Porque reconheciam que a batalha pertence ao Senhor. Então, toda batalha que o exército israelita ia guerrear, quem que dava os inimigos para ele? O Senhor. Porque toda batalha pertence ao Senhor. Não era o povo de Israel. Não era o exército israelita. Essa batalha pertencia ao Senhor. Era Ele quem lhes concedia vitória e êxito. Jesus apresentou o mesmo princípio em palavras diferentes. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Mateus 6:33, que nós lemos no começo, lá na parte de sábado. Na maioria das vezes, a vida cotidiana parece nos pressionar com a urgência de tantas coisas importantes que esquecemos de dar prioridade às coisas mais importantes em nossa vida, a renovação diária de nosso compromisso com Cristo. Às vezes nós esquecemos disso, de renovar nosso compromisso com Cristo. Aliança de Deus, fidelidade a Deus. Nós não devemos ficar se preocupando o que comer, o que vestir, o que você vai fazer, o que você não vai fazer. Deus sabe. Apenas Deus quer que você converse com Ele. Busque em primeiro lugar o reino dele primeiro. Que Deus ele vai acrescentar todas essas coisas para você. Deus sabe de todas as coisas. Ele conhece a sua vida e Ele conhece a sua necessidade. Ele sabe o que você está passando. Vamos lá. A Páscoa. Pergunta número 2. Por que é relevante que Josué tinha escolhido celebrar a Páscoa, apesar da tarefa enorme
e urgente de conquistar a terra prometida. Vamos ler esses textos aqui. Primeiro, na tarde, Josué 5:10. Na tarde do 14º dia do mês, enquanto estavam acampados em Gilgal, na planície de Jericó, os israelitas celebraram a Páscoa. Então, os israelitas estavam acampados. E Deus falou assim, vocês não podem esquecer de celebrar essa festa. A Páscoa é importante. Então, eles estavam ali acampados. E Josué falou, vamos celebrar a Páscoa. E os israelitas ali celebraram a Páscoa. Agora aqui em Êxodo 12, verso 6, diz o seguinte, guardem até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Então, o que quer dizer esse verso? Sacrificá-lo. Aquele cordeiro que era sacrificado no altar, onde faziam o sacrifício ali, aquele cordeiro era sacrificado ali. Então, quando o povo de Israel fazia sacrifícios, os sumos sacerdotes faziam sacrifícios a Deus, aquele cheiro do sacrifício subia até o céu, de aroma e agradável a Deus. Aquele animalzinho que morria simbolizava o quê? A Cristo. Aquele sangue que escorria daquele animal simbolizava o sangue de Cristo, que morreria lá na frente por nós na cruz. O que fala em João 1:29, quando João Batista ele vê Cristo? Ele fala assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando Jesus ele morreu na cruz, Jesus ele derramou seu sangue. Aquele sangue que escorreu na cruz é o sangue que purifica os nossos pecados, que simbolizava aquele animalzinho que morria no sacrifício. Vamos para Levítico aqui. A Páscoa do Senhor que começa no entardecer do 14º dia do primeiro mês. Então a Páscoa ela começava no entardecer, no 14º dia do primeiro mês. E tinha que celebrar a Páscoa. Número 28:16. No 14º dia do primeiro mês é a Páscoa do Senhor. Deus lembrando o povo, vocês têm que celebrar a Páscoa. Em Deuteronômio 16:4, diz o seguinte, durante os 7 dias, não permitam que seja encontrado fermento. Não tinha que ter fermento. A Páscoa tem que fazer o pão sem fermento. Porque o pão sem fermento significa o quê? A saída do povo do Egito. O pão sem fermento simboliza o quê? O corpo de Cristo. Com vocês em toda a sua terra, tampouco permito que alguma carne sacrificada à tarde do primeiro dia permaneça até a manhã seguinte. Outro verso, Deuteronômio 16, verso 6. Sacrifiquem apenas no local que ele escolher para a habitação do seu nome. Ali vocês oferecerão o sacrifício da Páscoa, à tarde ao pôr do sol, na data da sua partida do Egito. Então, Deus estava mostrando para o povo, alertando o povo, tem que celebrar a Páscoa. A Páscoa tem que ser celebrada. Morria um animalzinho e o povo de Israel tinha que comer esse animalzinho, porque é o sacrifício da Páscoa. Quem que é o Cordeiro hoje que morreu na cruz? É Cristo. Ele é a verdadeira Páscoa. É Ele que morreu por nós. É Jesus que derramou seu sangue por nós na cruz do Calvário. Continuando. A segunda atividade importante que antecedeu a conquista foi a celebração da Páscoa. Ela aconteceu na noite do 14º dia do mês, em atenta conformidade com as instruções dadas por Deus. Então a Páscoa era uma instrução dada por Deus. O significado simbólico da observância da Páscoa é especialmente enfatizado. Os eventos no livro de Josué refletem aqueles do Êxodo. A Páscoa remete à noite da 10ª praga, que o anjo do Senhor matou todos os primogênitos do Egito, poupou os israelitas. Em seguida,
ocorreu a saída do Egito, a travessia do Mar Vermelho e a jornada pelo deserto. Então vocês leiam em Êxodo capítulo 12, que fala que o anjo do Senhor passou entre os israelitas, quem tinha o sangue na verga das portas, o anjo passou e não matou os primogênitos israelitas. Ele foi para o Egito, matou todos os primogênitos do Egito. Essa foi a décima praga, a morte dos primogênitos. E aquele sangue que estava na verga das portas dos israelitas simbolizava o que? A salvação, a libertação. Por outro lado, a história da segunda geração começou no deserto, continuou com a travessia do Jordão, envolveu a circuncisão e a celebração da Páscoa, elevou ao momento crucial em que outra intervenção miraculosa do Senhor era esperada contra os inimigos de Israel. Os habitantes de Canaã, junto com todos os atos anteriores, e a celebração da Páscoa marcou o início de uma nova era na história de Israel. Além disso, por meio do símbolo do cordeiro sacrificial, a festa da Páscoa apontava para a redenção dos israelitas da escravidão egípcia. Contudo, também apontava para o seu cumprimento antitípico no Cordeiro de Deus, que nos resgatou da escravidão do pecado. Como eu vou ler para vocês aqui, que diz aqui: no dia seguinte, João viu Jesus, aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quem que é o Cordeiro? É Jesus. E quem que tira o pecado do mundo? Quem que tirou o pecado do mundo? Jesus. Jesus era o Cordeiro que morreria na cruz. João 1,36. Quando viu Jesus passando, disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. João falando: olha, é o Cordeiro de Deus, vejam, é o Cordeiro de Deus. João falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 1 Coríntios 5,7. Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Paulo falou: Jesus, ele morreu, ele foi sacrificado, ele é o nosso Cordeiro Pascal. Livrem-se do fermento velho, deixe todas as coisas erradas que vocês faziam, parem de fazer, que vocês sejam massa nova em Cristo Jesus. E sem fermento, quer dizer, uma pessoa nova, que se renova em Cristo, que busca Cristo, porque Cristo é o nosso Cordeiro. Aqui em 1 Pedro 1, do 18 a 19, diz o seguinte: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Uma coisa que eu quero falar para vocês: quando um cordeiro morria, na lei cerimonial que morria, que era sacrificado, esse cordeiro deveria ser o quê? Perfeito. Ele não poderia ter nenhuma falha, porque Cristo viria lá na frente como nosso cordeiro. Cristo, ele morreu como um cordeiro perfeito. Cristo não tinha defeito nenhum. E seu sangue é precioso. É seu sangue que nos purifica dos nossos pecados. É o sangue precioso de Cristo. Continuando. Na ceia do Senhor, antes de oferecer como sacrifício supremo, Jesus transformou a Páscoa em um memorial de sua morte. Vamos ler. Aqui, diz aqui em Mateus 26, versos do 26 a 29. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e os deu aos seus discípulos, dizendo: tome e comam, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Este é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados.
Eu lhe digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Então a ceia é o que? É vocês renovar a aliança com Deus. A Santa Ceia, quando tal pastor, ele dá aquele vinho, aquele suco da uva, quer dizer, suco da uva, e aquele pão sem fermento, significa o pão é o corpo de Cristo. E aquele suco da uva que nós tomamos é o sangue da nova aliança, que é o sangue de Cristo, que purifica os nossos pecados. Na Santa Ceia, nós pedimos perdão dos nossos pecados para Deus. Ali nós somos renovados, porque nós renovamos a aliança com Deus. A Santa Ceia é uma aliança. A celebração, a verdadeira Páscoa é essa. É Jesus Cristo, o Cordeiro que morreu por nós. A verdadeira Páscoa é essa. Não é um coelhinho que tem mães que pegam aquele coelhinho, colocam patinhas ali para a criança chegar até o chocolate. Isso não é a verdadeira Páscoa. A verdadeira Páscoa é ver o sacrifício de Jesus, o que ele fez por nós na cruz, derramando o seu sangue. Essa é a verdadeira Páscoa. Essa é a verdadeira ceia do Senhor. Na ceia do Senhor, antes de se oferecer como sacrifício supremo, Jesus transformou a Páscoa em memorial de sua morte, que nós acabamos de ler. Eu esqueci de ler de 1 Coríntios. Continuando, aqui em 1 Coríntios 11, verso do 23 a 26. Pois recebi do Senhor que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse: Este é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Então, o sangue de Cristo é a nova aliança. É o sangue de Cristo que nos purifica. O sangue de Cristo é precioso. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Então nós temos que fazer a ceia, celebrar a ceia do Senhor. A ceia mostra o sacrifício que Cristo fez por nós na cruz. No entanto, a Páscoa do Senhor sinaliza uma realidade ainda mais gloriosa. A multidão redimida entrando na Canaã celestial. No Apocalipse, João retrata esse evento antitípico de travessia, como 144.000 caminhando sobre um mar de vidro, que é antítipo do Mar Vermelho e do Rio Jordão, diante do trono de Deus, que está em Apocalipse 4, verso 6 e Apocalipse 7, verso 9 e 10. Eles celebrarão a antitípica Páscoa e a ceia do Senhor durante as bodas do Cordeiro. Vamos ver esses dois versos aqui, que diz o seguinte: Eu lhe digo que de agora em diante não beberei desse fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Que diz aqui, Apocalipse 19, verso 9. E o anjo me disse: escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: estas são as palavras verdadeiras de Deus. Então, os salvos, quando estivermos na cidade celestial, nós celebraremos a ceia do Senhor com Ele, no reino dele, no reino de meu Pai. Olha só que coisa maravilhosa. Celebraremos a ceia, como nós lemos aqui em Mateus 26, verso 29. Eu lhes digo que de agora em diante não beberei do fruto da videira até aquele dia em que beberei vinho novo com vocês
no reino de meu Pai. Então nós celebraremos a ceia com Jesus no reino dele. Continuando. Parte de terça-feira. Pergunta de número 3. Qual foi a motivação de Josué para construir um altar para o Senhor? Leia Josué 8, verso 30 e 31. Compare com Deuteronômio 11, verso 26 a 30 e 27, do verso 2 ao 10. Vamos ler esses textos. Continuando. Então Josué construiu no Monte Ebal um altar ao Senhor, o Deus de Israel, conforme Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado aos israelitas. Ele o construiu de acordo com o que está escrito no livro da lei de Moisés, um altar de pedras não lavradas, nas quais não se usou ferramenta de ferro. Sobre ele ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios de comunhão. Então o que aconteceu ali no altar? Naquele altar de pedra, aconteceu o quê? Holocaustos, sacrifício de comunhão. Era feito isso no altar. Continuando, Deuteronômio 11, verso do 26 ao 30. Prestem atenção, hoje estou pondo diante de vocês a bênção e a maldição. Vocês terão bênção se obedecer aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhe estou dando, mas terão maldição se desobedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e se afastarem do caminho que hoje lhe ordeno, para seguir deuses desconhecidos. Quando o Senhor, o seu Deus, os tiver levado para a terra da qual vão tomar posse, vocês terão que proclamar a bênção no Monte Gerizim e a maldição no Monte Ebal. Como sabem, esses montes estão do outro lado do Jordão, a oeste da estrada, na direção do poente, perto dos carvalhos de Moré, no território dos cananeus, que vivem na Arabá, próximo de Gilgal. Deuteronômio 27, verso 2 ao 10. Quando vocês atravessarem o Jordão e entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, levante algumas pedras grandes e pintem-nas com cal. Escrevam nelas todas as palavras desta lei. Assim que tiverem atravessado, para entrar na terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dá, terra onde mana leite e mel, como o Senhor, o Deus dos seus antepassados, lhe prometeu. E quando tiverem atravessado o Jordão, levantem essas pedras no Monte Ebal, como hoje lhes ordeno. Pintem-nas com cal. Construam ali um altar ao Senhor, o seu Deus, um altar de pedras. Não utilizem ferramenta de ferro nas pedras. Façam o altar do Senhor, o seu Deus, com pedras brutas, e sobre ele ofereçam holocausto ao Senhor, o seu Deus. Ofereçam também sacrifícios de comunhão, e comam, se alegrem-se na presença do Senhor, o seu Deus. E nessas pedras que levantarem, vocês escreverão com bastante clareza todas as palavras desta lei. Então Moisés, tendo ao seu lado os sacerdotes levitas, disse a todo Israel: faça silêncio e escutem, ó Israel. Agora vocês se tornou o povo do Senhor, o seu Deus. Obedeça ao Senhor, o seu Deus. Siga aos seus mandamentos e decretos que hoje lhe dou. Então, era para o povo seguir o quê? A lei de Deus, os mandamentos de Deus. Deus é da escolha. Deu escolha ali para o povo. O que vocês escolhem? Bênção ou maldição? As bênçãos é para fazer o quê? Para obedecer os mandamentos de Deus, a lei de Deus. E a maldição era o quê? Se eles seguissem outros deuses desconhecidos, eles iam receber maldição. Deus dá o direito de escolha. Ou você escolhe a bênção, ou você escolhe a maldição. Assim, hoje é o direito de escolha para nós. Ou nós escolhemos as bênçãos de Deus, ou nós escolhemos a maldição. Deus nos deixa com direito de escolha. O que você escolhe? Bênção ou maldição?
Continuando. Na época dos patriarcas, os altares marcavam o caminho de sua peregrinação e se tornavam representações concretas de que aquele território que havia sido prometido por Deus pertenciam a eles. Agora, ao erguer um altar, os israelitas estavam testemunhando o cumprimento das promessas feitas aos seus antepassados. Neste caso, a construção do altar era o cumprimento direto das instruções dadas por Moisés. Josué 8, verso do 30 a 35, desempenha um papel significativo na mensagem teológica do livro, ao conectar uma das histórias mais horripilantes e violentas. A guerra é algo totalmente diferente, como uma cena de reafirmação da aliança, a adoração. Josué nos remete a um dos temas teológicos mais importantes destacados no início do livro, a tarefa de conduzir Israel uma vida de obediência à aliança. Em Josué 1:7, essa mesma responsabilidade é refletida nas palavras finais de Josué ao povo, Josué 24. Apesar da importância da guerra e da conquista, há algo mais fundamental. A lealdade às exigências da lei de Deus. A conquista era apenas um passo no cumprimento do plano de Deus para Israel e da restauração de toda a humanidade. A fidelidade aos preceitos da Torá, a questão central no destino da humanidade. Josué escreveu a cópia da lei em grandes pedras caiadas, distintas das pedras do altar. Compare com Deuteronômio 27, verso do 2 a 8. Assim, as pedras que provavelmente continham os 10 mandamentos formavam um monumento separado nas proximidades do altar, lembrando constantemente os israelitas dos privilégios e deveres que faziam parte da aliança. A aliança de Deus aqui é os 10 mandamentos. A aliança de Deus conosco hoje é os 10 mandamentos. Nós temos que obedecer os 10 mandamentos de Deus. Se nós obedecemos a lei de Deus, nós somos abençoados por Deus. Basta nós confiar em Deus e obedecer. Continuando. Josué pronuncia Yeshua, Jesus, no Novo Testamento, cuja missão era, entre outras coisas, levar a humanidade de volta à obediência a Deus para atingir esse objetivo. Ele teve que empreender um conflito com os poderes do mal. Seu objetivo final era cumprir os requisitos da aliança em nosso favor, em Cristo. Cada uma das promessas de Deus é sim. Por essa razão, por meio dele, dizemos amém, para a glória de Deus. Em 2 Coríntios 1:20, que diz o seguinte: pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo, o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Continuando, parte de quarta-feira. Escrito em pedras. Leia Josué 8, do verso 32 a 35. Qual é o significado do ato descrito nesses versos e o que ele nos ensina hoje? Vamos ler Josué 8, verso 32 a 35. Diz o seguinte: ali na presença dos israelitas, Josué copiou nas pedras a lei que Moisés havia escrito. Todo Israel, estrangeiros e naturais da terra, com seus líderes, os seus oficiais, os seus juízes, estavam em pé dos dois lados da arca da aliança do Senhor, diante dos sacerdotes levitas que a carregavam. Metade do povo estava em pé defronte do monte Gerizim e metade defronte do monte Ebal. Tudo conforme Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado anteriormente, para que o povo de Israel fosse abençoado. Em seguida, Josué leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, segundo o que está escrito no livro da lei. Não houve uma só palavra de tudo que Moisés tinha ordenado que Josué não lesse para toda a Assembleia de Israel, inclusive mulheres, crianças e os estrangeiros que viviam no meio deles.
Então, quando Josué leu ali a lei, tinha mulheres, crianças, estrangeiros. E tinham que ouvir a lei. Porque ouvir a lei é obedecer à lei, obedecer a Deus. Então, a lei tinha que ser lida tanto para adultos como para mulheres e crianças. Todos tinham que obedecer à lei de Deus. O Monte Ebal é mencionado apenas em Deuteronômio 11, 29, 27, 4 e 13. E no livro de Josué, como nós acabamos de ler Josué, do 32 a 35. Com o Monte Gerizim era o local onde as bênçãos e maldições da aliança deveriam ser proferidas, mas especificamente o Monte Ebal seria o local das maldições. Deuteronômio 11, 29 e 27, verso 4 e 13. Lá os israelitas deveriam ficar em pé em ambos os lados da arca na presença dos sacerdotes. Em Josué 8, verso 33. Um grupo ficou em frente ao Monte Ebal e o outro em frente ao Monte Gerizim. Com isso, eles representavam simbolicamente as duas maneiras possíveis de se relacionar com a aliança. Sobre os sacrifícios oferecidos nesse local apontavam para Jesus, que tomou sobre si as maldições da aliança, para que todos que crescem nele pudessem desfrutar dessas bênçãos. Vamos ler Gálatas 3,13. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então Cristo, ele foi maldito. Ele se fez maldição em nosso lugar, tomando todos os nossos pecados. Cristo, ele nos redimiu da maldição da lei. Cristo nos libertou quando ele foi pendurado no madeiro. Aqui esse verso já fala tudo aqui em 2 Coríntios 5, 21, que diz que Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nós tornássemos justiça de Deus. Então Jesus, ele se tornou pecado por nós. Ele morreu na cruz por nós, para que nós tornássemos o que? Justiça de Deus. Continuando, aqui pergunta de número 5. Por que era necessário escrever uma cópia da aliança em um monumento visível a todos? Eu vou ler apenas Deuteronômio 4, 31. Vamos ler. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus misericordioso. Ele não os abandonará, nem os destruirá, nem se esquecerá da aliança que com juramento fez com seus antepassados. Vamos ler aqui o Deuteronômio 6,12. Tenham cuidado, não esqueçam o Senhor que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Vamos ler outro. Eu não ia ler só um, mas eu vou ler Deuteronômio 8,11. Tenham cuidado de não se esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus decretos que hoje lhes ordeno. Deuteronômio 8,14. O seu coração fica orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que os tirou da terra do Egito, da terra da escravidão. Vamos ver aqui. Não esqueçam a aliança que fiz com vocês e não adorem outros deuses. Salmos 78, verso 7. Então eles porão a confiança em Deus, não esquecerão os seus feitos e obedecerão aos seus mandamentos. Então está falando aqui que não podia adorar outros deuses, que não deveriam esquecer da aliança com Deus. Qual que era a aliança de Deus? Os 10 mandamentos, como nós lemos aqui em Salmos 78, verso 7. Então eles porão a confiança em Deus, não esquecerão os seus feitos e obedecerão aos seus mandamentos. Então os mandamentos de Deus para nós hoje têm que ser obedecidos
ser guardados, porque é a lei de Deus, é a lei moral de Deus. Os 10 mandamentos. Continuando. Nós, seres humanos, frequentemente esquecemos as coisas com facilidade. Isso é verdade, nós esquecemos mesmo. À medida que acumulamos as crescentes e desconcertantes demandas da vida cotidiana, nossa atenção se concentra em períodos de tempo cada vez mais curtos. Isso nos faz esquecer, muitas vezes, aquilo que não ocorre com a mesma frequência ou intensidade. Em cada ceia do Senhor, temos uma oportunidade especial para nos comprometer novamente com Cristo, renovar nosso vínculo com a aliança. É fundamental enxergar essas ocasiões não apenas como momentos de reconsagração pessoal, mas também como oportunidades de renovação coletiva da nossa fidelidade a Deus em uma sociedade cada vez mais voltada para o individualismo. É essencial redescobrir o poder de pertencer a uma comunidade que compartilha a mesma visão de mundo, valores, crença e missão. Parte de quinta-feira. Ansiando por sua presença. Leia Josué 18, verso 1 e 2. Qual foi a atividade que fez Josué interromper o processo de distribuição do território? Vamos ver. Toda a comunidade de israelitas reuniu-se em Siló e ali armou a tenda do encontro. A terra foi dominada por eles, mas 7 tribos ainda não tinham recebido a sua herança. Josué interrompeu porque o que era a principal coisa ali? A tenda do encontro, o tabernáculo, onde Deus habitava com o povo de Israel. Eles pararam com essa atividade para ir adorar a Deus. A adoração era o que é a principal coisa que o povo de Israel tinha que fazer. Adorar a Deus primeiro, depois voltava às suas atividades. Primeiro, a adoração. A primeira coisa do dia, quando nós levantamos, temos que adorar a Deus através da oração, através da leitura bíblica. Isso é adorar a Deus, estar na presença de Deus, conversar com Deus. Foi isso que o povo fez ali na tenda do encontro. Após a descrição dos territórios atribuídos a 2 maiores tribos no lado oeste do Jordão e a meia tribo de Manassés, houve uma assembleia da congregação em Siló, onde a terra foi dividida entre as 7 tribos menores que ainda não tinham recebido a herança. O estabelecimento do santuário, que Deus chamou de meu tabernáculo, representa o cumprimento da promessa do Senhor de viver no meio do seu povo. Vamos ler aqui. E farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Então tinha que ter um santuário, e Deus habitava no meio do povo. E aqui em Levítico 26, verso do 11 ao 12. Estabelecerei a minha habitação entre vocês, e não os rejeitarei. Andarei entre vocês, e serei o seu Deus, e vocês serão meu povo. Então, quando tinha o santuário lá, Deus habitava ali com o povo. Ali o povo via o que? A glória de Deus. Via Deus ali, no meio do povo. Então, por isso que tinha que ser feito um santuário, para Deus habitar no meio do povo de Israel. Nós vimos no livro de Êxodo, que Deus ali cuidando do povo. De dia ia com uma nuvem, de noite em fogo para aquecer o povo. Depois ali no santuário, Deus mostrando os seus milagres ali dentro do santuário. Deus ali no meio do povo, cuidando do povo de Israel. Continuando. E revela o tema central do livro, a presença de Jesus no meio a presença de Deus no meio de Israel tornou possível a posse da terra prometida. Essa presença seria uma fonte contínua de bênçãos para Israel
e por meio deles para toda a terra. Em Gênesis 12, verso 3 diz o seguinte: abençoarei os que abençoarem, e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. E por meio de vocês, todos os povos da terra serão abençoados. A adoração a Deus estava ganhando destaque e se tornando prioridade até mesmo em relação à conquista e à distribuição do território. A presença do santuário é mais tarde do Templo de Jerusalém. Deveria ajudar o povo a reconhecer continuamente a presença de Deus entre eles e seu dever de cumprir a aliança. Pergunta de número 7. Leia Hebreus 6, 19 e 20, e 9, verso 11 e 12, e 10, verso 19 a 23. O que podemos aprender com Josué, considerando que, como cristãos, não temos um santuário terrestre que abrigue a presença física de Deus entre nós? Vamos ler esses textos. Hebreus 6, versos 19 a 20. Temos esta esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus 9:11. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação. Hebreus 9:12. Não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos, de uma vez por todas, e obteve eterna redenção. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, e tendo os nossos corpos lavados com água pura, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Quem que é fiel é Jesus. Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote. Jesus é ele que intercede por nós no santuário celeste. Ele é o nosso intercessor. É Jesus. E através do seu sangue é que purifica os nossos pecados. É que nos liberta. Continuando. A menção ao santuário não deve ser uma surpresa, pois esse tema já está presente na narrativa de Josué por meio da Arca da Aliança. Essa arca era o elemento central do mobiliário no lugar santíssimo e marcou as duas primeiras seções do livro. A travessia e a conquista. Agora, ao colocar a construção do tabernáculo com o foco da distribuição do território, Josué demonstrou que toda a vida de Israel girava em torno do santuário, a base terrena de Yahvé. Como cristãos que vivem no antitípico dia da expiação, é essencial mantermos nosso olhar fixo no santuário celestial, enquanto enfrentamos os gigantes modernos ou pós-modernos que desafiam nossa fé, esperança e herança espiritual. Ao confiarmos continuamente na obra de Cristo realizada na cruz e no santuário celestial, podemos olhar para o futuro com confiança, aguardando o dia em que Deus habitará novamente no meio do seu povo, desta vez para sempre, como está aqui em Apocalipse 21, verso 3. Ouvi uma forte voz
que vinha do tronco e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seus povos e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Isso vai acontecer quando nós estivermos na Nova Jerusalém. Deus vai habitar conosco. É a glória de Deus que vai iluminar a cidade, onde nós estaremos para sempre com Deus. E Deus estará no meio de nós. Olha que promessa maravilhosa. Essa promessa vai acontecer. Isso vai acontecer o quê? Na volta de Jesus, quando os salvos vão subir com Jesus e habitar na cidade celeste, onde Deus vai habitar conosco. Essa foi a lição de número 7. Número 7, acho que é número 8. Que tem como título, que eu vou ler para vocês. Vamos voltar. Lealdade suprema, adoração em zona de guerra. Essa foi a lição da Escola Sabatina. Que Deus abençoe vocês. E se inscrevam no meu canal da Bíblia Ouvindo a Voz de Deus. Deixe seu like, ative o sininho das notificações para receberem meu vídeo e compartilhe meu vídeo para maior número de pessoas o conteúdo do meu canal. E até meu próximo vídeo. Tchau!